Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e de fato nesses últimos dias eu estou aproveitando o meu tempo vago para colocar as leituras em dia. Pois bem, hoje eu li uma daquelas que talvez sejam uma das melhores edições do ano passado, né, de 2021. É a segunda obra dessa autora, que é traduzida e editada aqui no Brasil. Eu li a primeira, já tem algum tempo. Qualquer dia desses eu paro para realizar uma segunda leitura e faço um comentário aqui sobre ela. Não vou citar que livro é esse, vou deixar para um próximo vídeo. E agora eu comentarei sobre essa segunda obra dessa autora que foi publicada aqui no Brasil. O nome do livro é A Espera. Ela é de uma autora da Coreia do Sul e o nome dela é impronunciável para mim. É Kyung-Suk Gendry-Kim. Não sei se é assim que se pronuncia, então não vou tentar inventar. Kyung-Suk Gendry-Kim. Como eu comentei, ela é uma autora sul-coreana. Ela passou alguns anos estudando belas artes na Europa, mais especificamente na França. Atualmente, se não me engano, ela mora na França, mas ela tem essa vida dupla, né? Parte da vida ela vive na Europa, repetindo, na França, e a outra ela tem essa ponte com seus irmãos, com a sua mãe, que ainda vivem na Coreia do Sul. Nessa, pelo que deu para perceber pelas duas obras que eu li, da Kim Sung-gendry Kim, ela faz um misto de história em quadrinho com uma pitada de jornalismo ou de textos biográficos. E no caso deste especial, A Espera, é um texto autobiográfico, né? Ou pelo menos que fala um pouco sobre a biografia da sua família, mais especificamente do seu pai e da sua mãe. Ela fez uma pesquisa, pelo que deu para perceber, extensa sobre determinados elementos que envolviam a experiência familiar dela e de outras famílias da Coreia que enfrentaram um drama semelhante, que foi nada mais nada menos do que as consequências da Guerra da Coreia, que dividiu o país ao meio, ali no paralelo 38, um pouco ali um pouco antes, né, pelo que, né, acho que historicamente a Guerra das Coreias, acho que é anterior à Segunda Guerra Mundial. Eu acho que foi dos anos 40, 45. Acho que é dos anos 40, é anterior à Segunda Guerra Mundial. Enfim, eu vou mostrar o livro para que o vídeo aqui não se torne muito longo. Aqui, A Espera, né? Da Kyung-Sung Gendry Kim. Agora eu falei certo, né? Ele tem essa capa branca. Na verdade, isso aqui é uma sobrecapa. Aí vocês tiram isso. Não é que tem as orelhas do texto trazendo uma mini biografia da autora e um breve comentário sobre a obra. E do outro lado que mostra a personagem central do livro, que no caso é a mãe da Kyung-Sung Gendry Kim. E tirando essa sobrecapa, tem a capa propriamente dita, né? Que ela é branca, tem os ideogramas, eu acho, né? Que eles usam na Coreia do Sul com o nome da obra. E atrás é a mesma coisa. Eu vou folhear, vou apresentar algumas páginas do livro para vocês terem uma ideia do trabalho gráfico da Kim Sung Gendry Kim, né? Aparentemente é um desenho simples, né, que lembra muito, por exemplo, outras obras de caráter semelhante, não é, a esse. Repetindo, a Kyung Sung Gendry Kim, ela fez uma pesquisa vasta, não é exatamente uma biografia da mãe dela, porque, pelo que deu para perceber, ela acaba mesclando, eu acho que há vários personagens na história que de fato existiram, né? São personagens, são pessoas reais, mas ela toma o cuidado de ocultar determinados detalhes sobre a vida dessas pessoas para que elas não sejam expostas
e também para não colocar em risco os familiares dessas pessoas que ainda vivem na Coreia do Norte. E uma das personagens centrais da obra, ou a personagem central, é justamente a mãe da Kyung-sung Gendry Kim, que a obra tem um pós-fácil longo, é um texto no qual a Kyung-sung Gendry Kim ela apresenta esse elemento. Ela diz que só na idade adulta, pelo que deu para entender, que ela conheceu esse passado da mãe, que a mãe na verdade era uma refugiada de guerra. Ela vivia no que hoje é a Coreia do Norte, e porque parece que inicialmente a Coreia, o que hoje é a Coreia do Norte e do Sul, era um país único. Ele foi tomado pelo Japão, então durante vários anos o que hoje é as Coreias foram na verdade uma colônia do Japão. Os japoneses foram expulsos de lá pelos americanos, ou com uma espécie de duplo esforço ali, né, entre americanos e chineses. Depois houve essa questão do avanço do comunismo no Sudeste Asiático e os, os chineses, aliados com os soviéticos, né, expulsaram os japoneses, expulsaram os americanos, do que hoje é a Coreia do Norte. Então houve aquela divisão ali no Paralelo 38. E as famílias, muitas delas fugindo desse avanço do comunismo, eles passaram para o que hoje é a Coreia do Norte, e aqueles familiares que não conseguiram fazer essa travessia ficaram na Coreia do Norte, e até hoje eles são proibidos de manter contato com os seus parentes, sejam seus irmãos, seus filhos, né? Seus pais que vivem atualmente no outro país, né? Na Coreia do Sul. E a Kang Sung Gendry Kim, ela narra essa história, né? De duas vovós, né? Que uma é a mãe dela, que tem ali na faixa dos 90 anos, a outra senhora tem 91. Aí primeiro ela narra essa história dessa vovó, que tem 91 anos, e que traz essa mágoa do passado, né? De que ela se separou do marido nessa tentativa de fugir da ocupação comunista, né, na Coreia, e ela acabou perdendo nessa fuga, perdendo, se desencontrando do marido e do seu filho, que à época tinha só 4 anos. E os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, em meados ali dos anos 70, dos anos 90, eu acho, se não me engano, eles fazem um esforço, até publicitário, né, de tentar reunir essas famílias. Então haveria um jantar, né, de para reunir esses familiares coreanos que foram separados pela guerra. Então as pessoas que tinham esse histórico familiar faziam uma inscrição, essas pessoas eram sorteadas. Quanto mais idade a pessoa tinha, mais chances ela possuía de ser sorteado. E anualmente eles sorteiam 200 pessoas para reencontrar-se com seus parentes. Mas não é reencontrar para passar o resto da vida, manter contato, não. É só para você ver o seu filho do qual você está separado, que é o caso aqui da vovó, que eles contam na revista. Que ela está separada do filho há 68 anos, e o máximo de contato que eles poderiam ter é um jantar organizado pelo esse governo dos dois países. E essa vovó, inicialmente ela não se inscreve, e ela tem uma amiga que fez essa inscrição para conseguir rever um familiar do qual ela se separou durante o conflito ali, né, das Coreias, lá nos anos 40. E essa outra vovó, pelo que deu para entender, é a mãe da autora desse gibi, que é a Kang Sung Gendry Kim. E enquanto essa outra idosa de 91 anos tem esse sonho de reencontrar o filho, do qual ela foi separada há 68 anos, a outra vovó, que repetindo é a mãe aqui da Kyung Sung Gendry Kim, o sonho dela era rever a irmã mais nova, se não me engano, de que ela havia se separado nessa tentativa de fugir, não é, dessa ocupação soviética na Coreia do Norte, ou comunista, né? E elas conseguem, né, fazer esse reencontro, mas
Não vou contar o resto da história, que eu já tô contando demais. Enfim, é basicamente isso. E tem um momento, já num dos últimos capítulos do Gibi, que mostra a infância na Coreia do Sul, né, da Kyung Sung Gendry Kim, e de toda a campanha governamental contra o comunismo, né? Então, assim, é um quadrinho interessante porque ele traz toda uma carga psicológica, né? Desse trauma familiar que foi provocado pela guerra. Ela é bem intimista. Traz o elemento geopolítico, né? Da questão do avanço ou do confronto entre socialismo e comunismo no Sudeste Asiático durante ali, o período da Guerra Fria e que persiste e perdura até hoje, que é o caso aqui, né, das Coreias. E ele traz também o tema da guerra, que ele mostra essa ocupação tanto inicialmente do Japão, dos Estados Unidos, China, dos soviéticos, sobre as Coreias, né? Essa guerra ali pelo controle geopolítico e militar da região, e mostra esses conflitos sob a ótica de pessoas comuns, né? De adolescentes, de crianças, de jovens casais, de idosos, e de como a guerra impactou sobre a vida deles, né? Deixou essa marca por décadas, né? Que perdura até hoje. Então, assim, é manguá, né? É um mangá excepcional. Eu acho uma frase que eu já disse aqui antes, é uma das melhores leituras do ano, apesar de estarmos ainda no, no início do ano. Mas certamente eu não vou me arrepender de dizer isso. Eu vou mostrar mais algumas ilustrações para vocês terem de novo, uma ideia de como é o trabalho da Kang Sung Gendry Kim. E ela que faz tudo. Ela faz a pesquisa, ela elabora o argumento, ela faz o roteiro, ela faz a arte. Então, assim, é um trabalho de fato autoral. E eu espero ler outros trabalhos da Kang Sung Gendry Kim, né? Em português, pelo menos, porque para ler em francês é meio complicado. E é bom sempre conhecer um pouco mais sobre a cultura, né, de um outro país. Vou mostrar uma última página antes de encerrar. Então, por enquanto é só. Fica aqui a minha dica, a minha recomendação de leitura, que é A Espera, da autora sul-coreana Kyung Sung Gendry Kim. Você tem que ler, porque é um nome estranho. Kyung Sung Gendry Kim. Enfim, né? Quem tiver a oportunidade de ler, leia. É um texto relativamente, é um gibi relativamente curto, tem algo em torno de 240 páginas e ele tem mais umas 3 páginas de extras, que é uma espécie de pós-fácil. Tem um texto explicando a questão dessa separação das famílias, né? Após ou durante, né? Esse conflito que perdura entre as Coreias, e depois é uma pequena biografia da autora, né, da Kyung Sung Gendry Kim. E por enquanto é só, e até a próxima leitura.